Brasilândia, periferia de São Paulo. Como é possível encontrar beleza numa das regiões mais caóticas da maior cidade do país? A série Novos Olhares fala hoje de arquitetura. Um filósofo suíço e uma geógrafa brasileira vão ajudar você a perceber que esse espaço aí, em sua volta, tem tudo a ver com a sua vida. É só enxergar as coisas de um jeito diferente. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasilândia. Há mais de 20 anos, Dona Neuza mora nessa região tão maltratada da capital paulistana. A Brasilândia não é tão feia, não. Não é bonita, mas também não é tão danada. É aqui que ela vive e se diverte. Que domingo que vem vai ter um churrasquinho. E adivinha quem construiu tudo isso? A própria Dona Neuza. Nós somos os engenheiros aqui, o arquiteto aqui com nós mesmos. Quem acha que a arquitetura não faz parte da nossa vida está precisando enxergar tudo em sua volta com novos olhares. Quando se fala em arquitetura, a primeira coisa que vem à cabeça é uma obra grandiosa como Brasília, ou então um prédio como esse, que foi construído recentemente aqui em Londres e recebeu o apelido carinhoso de O Pepino. Você pode amá-lo, odiá-lo, mas não consegue ficar indiferente. Mas será que na casa onde você mora não é a mesma coisa? Será que a arquitetura não tem um papel na nossa vida muito mais importante do que a gente pensa? O filósofo suíço Alain de Botton acredita que sim, e defende isso no seu novo livro A Arquitetura da Felicidade. Não gosto que as pessoas pensem que a arquitetura tem que ser um luxo, ele explica. Ela é parte da nossa vida, como as amizades e o trabalho, e não precisa ser cara. Acho que os arquitetos têm de pensar em projetos que deixem nossas cidades menos tristes e tragam o melhor do ser humano. Assim, ficaríamos mais perto de um mundo melhor e a um passo da felicidade. Às vezes eu não tenho o que fazer, aí eu fico assim, ó. Eu olho, depois eu fico pensando comigo mesmo, meu pai, como é que eu consegui fazer tudo isso aí? Dona Neuza, que você conheceu no começo da nossa história, se admira, com razão. Moradora da Vila Brasilândia, uma das regiões mais maltratadas de São Paulo, ela se orgulha de, aos poucos, ter construído ela mesma a sua casa. Gosto de fazer uma massa, gosto de encher uma coluna, uma viga. Se precisar arrumar uma luz, eu sei arrumar. Para ela, a casa é uma fonte infinita de inspiração. Um dia esse sofá tá para cá, outro dia ele tá para cá. Um dia esse rack tá aqui, outro dia ele já não tá com, já enjoei, já mudo tudo, né? Quando você tem dinheiro, você compra tudo novo. Quando você não tem, você vai trocando, para tapiar a cabeça. A história da casa se mistura com a da própria Dona Neuza, construindo uma identidade que vai muito além das fotos na parede. Eu não tenho nem ideia com quantos anos, sei que eu tava um brotinho aí, né? Tava um brotinho, agora a idade eu não a lembro. A filosofia diz que para sermos felizes temos de saber quem somos, explica Alain de Botton. E o mesmo vale para a arquitetura. Quando alguém projeta algo, tem que saber exatamente quem vai morar lá. Um bom arquiteto é um bom psicólogo, um bom filósofo, um bom ser humano. Não é o arquiteto, ou nós, pesquisadores, geógrafos, no meu caso, que vou lá dizer como ela tem que ser feita. É ao contrário, são as pessoas que devem dizer como elas querem morar. E quais são as necessidades delas, quais são os espaços que elas precisam. Entra na nossa discussão Ana Fanny Carlos, geógrafa da USP, que tem um olhar diferenciado sobre a cidade. A periferia não é só sobrevivência, quer dizer, o lugar onde você só sobrevive, é o lugar da vida. Então, os atos da vida cotidiana são atos criativos do indivíduo. Então, se eu disponho só deste salário, desse tipo de material, eu vou produzir a casa dentro dessa, do jeito que eu quero. O sonho da minha vida era eu pôr essa pia. Porque essa pia daqui dá para me olhar toda a paisagem. Pra cá tá Paulista, pra cá tá Osasco. Então é uma maravilha isso aqui. Eu tô lavando louça e o olho tá pra lá, olhando todo o movimento. E naquela laje, aquela laje é tudo também. Puxadinho, é a laje, isso é um fenômeno brasileiro.
Sim, exatamente por conta do fato de que a casa nunca está pronta, não é? Então nós estamos diante de uma paisagem que está sempre em movimento, que está sempre sendo construída. O arquiteto sempre deve se perguntar o que falta na vida daquela pessoa. Aqui, por exemplo, diz Alain de Botton, você percebe que eu preciso de calma, pois tudo na minha casa me ajuda a ser ordenado, viver em perfeita ordem, que é algo muito bom, mas que eu não tenho o suficiente na minha vida. O Alain de Botton coloca a questão da calma, ele quer um ambiente de calma interno para contrabalançar com o ambiente do que ele chama de caos lá fora. Mas como encontrar esse equilíbrio em áreas turbulentas? Vamos dar um pulo até a favela do Moinho, em São Paulo. É possível a gente ter um cantinho gostoso, é possível a gente ter um lugarzinho arrumadinho, mesmo que simples e pobre. Com um pouquinho de boa vontade a gente consegue se aproximar o máximo possível do que a gente chama de casa. Pensando nos filhos, Carla Lúcia conseguiu, em meio à desordem da favela, criar um refúgio de paz. Eu acho ela bonitinha e gostaria que todos achassem, porque eu procuro deixar ela mais ou menos bonitinha, assim, do meu jeitinho. Se disser que minha casa é feia, tá dizendo que eu sou horrível. Então, a minha casinha se tornou a minha digital. Acho que, num mundo perfeito, podemos usar a arquitetura para expressar nossa personalidade, como tudo que nos cerca. A vida perfeita é aquela onde o casamento, a casa, as roupas, o trabalho refletem quem somos. Minha casa tá com o meu jeitinho, tá com a minha cara. A casa, então, é o universo do mundo privado. A porta da casa, quando você abre, você se depara com um mundo que não é mais um mundo privado. É quando a história individual começa a ser realizada como uma história coletiva. Um detalhe revela como Carla quer se relacionar com o resto da comunidade. Num lugar sem referências espaciais, ela resolveu identificar sua casa. Eu coloquei o número para identificar, né? Se alguém viesse me procurar, a casa tem um númerozinho. Coloquei em ordem crescente também, porque eu quero crescer, eu quero melhorar e quero que as coisas também melhorem. Também é da sua casa, do seu espaço, que Dona Neuza se relaciona com a comunidade. Tinha uns homens que falavam assim, passa e fala assim, ah, eu queria ter uma mulher dessa daí. Aí eu penso comigo assim, porque não tem. Festa é com ela mesmo, churrasco, feijoada, peixe, então eu nunca vi um peixe mais gostoso que o dela. Ela faz um peixe que você tem que experimentar, que é muito bom. A laje acaba sendo a nossa única opção de lazer. A gente gosta de rir, gosta de conversar, na laje é o nosso bate-papo, aqui a gente resolve problemas de família, aqui a gente bate papo sobre coisas que acontecem na nossa comunidade, a gente tem uma visão excelente aqui, a gente vê tudo. Você sente essa vegetação toda unida, é o jardim na realidade, é o espaço da casa. Sérgio Rodrigues é um dos arquitetos mais respeitados do Brasil, conhecido especialmente por sua paixão por um material bastante presente neste seu projeto no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Como alucinado pela madeira e ligado também ao mobiliário, quer dizer, Sim. a parte de design, a casa tinha que ser uma casa de madeira, não tem dúvida nenhuma. Da cultura da laje ao privilégio da varanda. Por que será que nós gostamos tanto desses espaços? Qual é o espírito que o brasileiro gosta de viver? Eu acho essa ligação com a natureza, porque a natureza está dando sopa aí. Tem é claro. Então você une a natureza, que a natureza está pedindo para entrar. E não assalta. Entra naturalmente, e entra bonita, e entra cheirosa. Toda arquitetura, reflete Alain de Botton, deve ser local, mas não precisa ser necessariamente exótica. Num documentário que fez para a televisão inglesa, o filósofo brinca com esses conceitos folclóricos. Ele mostra, por exemplo, essa cidade com arquitetura típica holandesa, só que ela fica no Japão. Com isso, ele ironiza nossa busca pela beleza, que pode se tornar uma caricatura. Mas será que existem regras para se fazer uma boa arquitetura? Para mim, diz o filósofo, é importante um prédio ou uma rua ter ordem, mas não que seja monótona. É também importante equilíbrio entre linhas masculinas e femininas, o antigo e o novo, o caro e o mais comum. Tem que ter contexto. É importante saber se o prédio fica no Brasil ou em Las Vegas.
am I in Las Vegas? Finalmente, leveza. É sempre importante um toque de elegância. Criou-se um ideal de beleza de que o belo é o rico, o belo é o projetado arquitetonicamente dentro de uma estética imposta por um movimento moderno. Sim. Então é feio tudo aquilo que é pobre, tudo aquilo que fugiria a esse processo. Então nós podemos inverter, podemos dizer que a periferia é bonita. E não é? E sou feliz com minha casa. Só em olhar cenas eu falo assim, meu Deus, eu sou uma mulher, como que eu consegui lutar tanto para ter o que eu tenho? I think architects are often impatient. Acho que os arquitetos, até pouco tempo, olhavam a favela e diziam, tá tudo errado, vamos destruir tudo e colocar todo mundo numa torre. Mas agora estão percebendo que nem tudo na favela é ruim. Tem coisas erradas, pobreza, etc. Mas tem coisas muito boas. Uma comunidade forte, as pessoas cuidam umas das outras, as ruas estão vivas e são até seguras. Muita coisa ali funciona. E os bons arquitetos olham agora isso e dizem, vamos construir comunidades, mesmo para as pessoas mais ricas, por que não, com as boas lições da favela em mente. É tão importante lembrar o que um lugar tem de bom, quanto perceber o que ele tem de ruim. E acho que a arquitetura moderna está jogando muita coisa fora e se esquecendo das boas lições. Lessons.